terapia de casal ou conjugal é uma terapia focada nas interações e dificuldades em que os parceiros estão vivendo. E é um auxílio para que os casais se conheçam mais intimamente, para que possam interagir melhor e ter uma intimidade saudável e melhorar a sua vida em aspectos conjugais e até mesmo individuais. Porque a gente sabe que a vida conjugal interfere na nossa individualidade, assim como o contrário também é verdadeiro, não é? E a terapia de casal é algo que está sempre na mídia. Nós estamos vendo sobre esse tema com frequência, mas que pouca gente conhece de fato. Isso é uma grande verdade. As dúvidas geralmente se concentram principalmente entre o que consiste esse atendimento, como ele funciona e quando ele é realmente necessário. As pessoas têm uma dificuldade de pensar quando eu preciso de terapia individual e quando eu preciso de terapia de casal, né? Então a gente pode aí se utilizar dessa terapia de casal em vários momentos da vida, como por exemplo, casais de namorados, de noivos e outros cônjuges, né? A terapia de casal funciona como uma ferramenta que vai evidenciar algumas características como as principais dificuldades enfrentadas pelo casal. Muitas vezes podem até ser dificuldades individuais que afetam o casamento, as queixas que tem um do outro, aqueles pontos de comunicação que muitas vezes não dá certo e o papel de cada um na relação, o papel de cada um no relacionamento que vai afetar a convivência e, claro, sempre achar as possíveis soluções. Esse é um foco muito importante. A terapia de casal, ela funciona em sessões de 50 minutos a 1 hora, como as demais terapias. Isso não muda, né? E o psicólogo, ele trabalha em explorar situações vivenciadas desde o início do relacionamento, para que possa fazer ali um mapeamento, compreender por que chegou àquele ponto e entender todo o contexto. E uma das características dessa terapia é que ela deve ter um começo, meio e fim. Ou seja, o tratamento de uma terapia de casal deve ter um objetivo para ser atingido, tem um objetivo para ser alcançado. Por isso é importante você saber exatamente quais pontos precisa trabalhar. Muitas vezes você sabe que o casamento não está bom, mas na terapia você pode levantar também esses pontos. Então, uma pergunta que é muito comum: quando procurar uma terapia de casal? Todo relacionamento pode passar por fases difíceis, mas nem sempre é fácil definir quando é o momento certo de procurar uma terapia de casal. Muitas vezes isso acontece quando um dos cônjuges busca a terapia individual e ali se percebe que precisa de uma terapia de casal. E um dos pensamentos mais comuns relacionados a esse assunto é que somente casais à beira da falência devem procurar esse tipo de consulta. E a verdade não é essa, gente. Muitas vezes eu mesmo já atendi casais que estavam bem e que estavam vivendo um momento muito bom, mas queriam fazer terapia de casal para que pudessem se conhecer melhor e não deixar que as suas limitações atrapalhassem. E a terapia de casal é indicada para muitos casos. Ela pode ser eficiente para resolver tanto situações gerais quanto específicas na vida de um casal. E além disso, o casal não precisa estar em pé de guerra nem a ponto de terminar a relação para buscar ajuda. Se você percebe que falta algo no seu relacionamento, esse é o momento de buscar ajuda. Quando você chega nessa fase terminal, se torna até mais difícil. Talvez a terapia tenha mais demandas para se trabalhar, porque você deixou isso correr muito tempo. Então, quando fazer terapia de casal? A busca por essa terapia se deve quando os parceiros compreendem que necessitam de auxílio para melhorar o relacionamento, ou quando algo acontece e que esses precisam de auxílio para resolver aquela demanda específica e superar um obstáculo. Isso pode acontecer com qualquer casal. Um exemplo simples e que é muito comum é as brigas e desentendimentos frequentes. Muitas vezes vocês se desentendem por coisas pequenas e aí é hora de buscar ajuda. Por exemplo, quando se perde o respeito, a perda da admiração, o distanciamento de objetivos, traição, falta de diálogo, falta de individualidade, dificuldades financeiras, educação de filhos, transtornos no relacionamento com familiares, por exemplo, se um dos cônjuges, alguém da família está doente, questões relacionadas à vida sexual, né? Tudo
Tudo isso pode ser demanda de uma terapia de casal. E ainda tem mais demanda que eu poderia ficar falando aqui por horas. E você pode pensar sobre essa lista acima e ver como você está no seu casamento. Há pouco tempo, como eu citei para vocês, eu atendi um casal que não tinha uma demanda específica, mas sentiam que precisavam melhorar. E isso fez com que eles evitassem problemas muito maiores na relação. E essa terapia foi de fato uma terapia breve. Por quê? Porque eles precisavam melhorar, viram a necessidade e não precisaram se estender. E cada processo é único, cada casal é único. Então vocês precisam entender qual é a demanda de vocês. E uma sugestão que eu faço é: se pergunte, dê uma nota de 0 a 10 para o seu casamento, para a sua relação. Se você está no namoro, se você está noivo, qualquer tipo de relacionamento entra nessa pergunta. Você dá uma nota de 0 a 10. Se essa nota foi abaixo de 5, se pergunte: por que eu não consigo ver o meu relacionamento com uma nota 6, 7, 8 ou até 10? Por que eu não consigo? E com essa resposta você começa a ver os critérios da sua relação. E lembrem disso, tem uma coisa que é muito importante de se pensar: todo casamento precisa de comunicação eficaz, de uma vida financeira compartilhada e estruturada e de uma vida sexual. Sexo é a comunicação mais íntima do casal. E muitas vezes os casais só buscam terapia quando a vida sexual não funciona. E essa talvez já seja uma etapa já avançada. Lá atrás a comunicação já não funcionava. E agora a comunicação mais íntima com certeza foi afetada. Então, pense sobre isso. Você pode sim cuidar do seu relacionamento. E tem questões que nós resolvemos sozinhos, mas e aquelas que nós não resolvemos? Como você vai resolver? Pense sobre isso. Acredito que esse vídeo vai te ajudar a fazer uma análise do seu casamento, do seu namoro, do seu noivado, da sua relação. E você vai poder voltar a se amar e dar tudo certo no final quando você cuida e você analisa. Não adianta, nós vivemos sempre no automático e ao viver no automático, nós perdemos as boas coisas da vida. Por isso é importante parar e fazer análises em todas as áreas da nossa vida. Mas quando se fala de terapia de casal, quando se fala de casais, é importante que você mantenha o interesse pelo outro, a união e a afetividade. Nunca perca isso.